Olá, pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma live maravilhosa. Vamos esperar os nossos seguidores entrarem. Vamos esperar a nossa convidada de hoje. Olá, Sandra. Gratidão, Bianca. Tudo bem? Boa noite para vocês. Então, hoje, como eu estava falando, temos uma live maravilhosa. Convidei uma profissional excelente, sempre, né, gente? E vamos caminhar juntas hoje. Alaide Severo, tudo bem, Anabel? Alana Cipriano, um beijo grande para todas vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Isabel do EduC e nós temos um grande propósito: ajudar professoras a acelerar o processo de aprendizagem das crianças com deficiência intelectual. Olha, vou ver aqui, vou chamar a minha convidada de hoje. Já vai entrar. Tudo bem, Giovana? Boa noite, querida. Olha, o pessoal, ele vai dando boa noite para mim, mas eu não sei nem de onde vocês são. Vocês podiam botar, né? Boa noite, sou de Manaus, sou do Pará. Eu sei que eu tenho seguidores de todos os lugares aí, mas se vocês quiserem se identificar, então hoje nós vamos conversar com a Sávia, que é do Caminhos do Aprender. Oi, Fábio. Vamos esperar ela entrar, né? Enquanto isso, eu vou conversando com vocês o seguinte. Olha, eu vou chamar de novo, vou ver que eu não fiz certo. Caminho do Aprender. Ah, tá convidado. Então. Ó, Anabel de São José. Eu sou de Santa Catarina. E aí tem um município aqui que se chama São José. Ó, Paraíba. Maria Geisa, da Paraíba. Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver se a nossa convidada está entrando. Ó, Giovana de Uberlândia. A nossa convidada de hoje também é de Uberlândia. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre competências socioemocionais e o processo de alfabetização. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Enquanto a nossa... Ó, a Sandra de Araxá. Estou aqui. Sim, Sávia, eu mandei um convite para você. Vou repetir o convite. Ó, estou mandando novamente o convite para você. Vou te aceitar agora aqui, então. Hello! Oi, tudo bem? Olá! Tudo bom, Isabel? E você? Olha, estou muito contente em fazer essa live com você. Eu também te acompanho lá, né, por causa da Bianca, que eu acabei iniciando com a Bianca. Então, eu acompanho todo o Isso. trabalho maravilhoso que vocês fazem. É muito bom a gente ter os pares, né? Que a gente vê que a gente não está sozinha nesse movimento de ajudar as famílias, as professoras e mesmo as psico e neuropsicopedagogas, para que elas realizem um trabalho significativo com as crianças. Olha, já quero te agradecer por participar aqui comigo desse movimento, né? Juntas somos mais fortes. E essas famílias e as professoras, elas precisam de muito apoio. Eu sei disso, Com o quanto certeza. nós somos importantes para elas. Mas olha só, gente, então hoje nós temos com a gente a professora, né, Sávia Souza Rodrigues, que vai se apresentar para a gente.
Pode ser, Sávia? Pode ser. Eu não sei se para vocês aí tá um pouquinho ruim a conexão, mas aqui para mim tá um pouquinho meio lentinha. Não sei se tá ok. Gostaria que alguém me desse o retorno aí, o feedback, se áudio e vídeo estão ok aí para todos, tá bom? É, Estão me vendo para mim direitinho? aqui tá, Hum. para mim dá para ver bem e dá para falar. Estou escutando. Tá ótimo. Bom, primeiro eu quero agradecer você, Isabel. Eu acho que nós estreitamos laços em um momento em que eu fiz uma pergunta para você, né, sobre a palavra ensinagem, né? Eu falei, nossa, que palavra diferente. E diante de todo o cenário de educação, né, que nós nunca paramos, e aí você, muito prontamente, educadamente, me respondeu de uma maneira muito contextualizada, assim. Você respondeu não só como responderia um público, você foi além disso. E aí eu senti, eu falei, gente, essa mulher é diferente, né? E a sua interação com as pessoas fazem com que elas queiram seguir você e entender um pouco mais sobre essa mediação pedagógica, né? Eu estou em Uberlândia, eu sou goiana, né? Sou de Rio Verde, mas moro em Uberlândia já há muito tempo. Fiz minha carreira aqui, me formei aqui, né? Meus familiares estão todos aqui também. Mas acredito que o país, de forma geral, como você está no sul, né? Pelo sotaque, eu acredito que você esteja no Isso, sul, né? Nós precisamos de ter uma visão diferente sobre o Brasil, né? Nós passamos por grandes transformações sociais e essas transformações sociais nos levam a entender que a educação já não tem mais outro caminho. Nós precisamos de mudar, quebrar paradigmas, né? E eu venho de um cenário corporativo, tive a oportunidade de trabalhar com treinamento e desenvolvimento de grandes empresas, líderes, e aí agora estou à frente, né, trabalhando aí no curso universitário, na área da pedagogia, que é a minha área de formação. Sou especialista em métodos ativos na educação, né, envolvendo a questão da tecnologia. E aí venho agregando aí com algumas alunas, trabalhando, fazendo parcerias. E espero que essa nossa parceria esteja apenas começando. E espero que você venha me visitar aqui em Uberlândia, fazer alguma coisa assim que essa pandemia passar. E quero também te conhecer aí na sua cidade para a gente fazer um movimento educacional aí. O Brasil está precisando de coisas assim diferentes. é isso aí mesmo, né? Mas por enquanto não acaba a pandemia, a gente vai fazendo o que pode pela internet, né? Que, meu Deus, olha o É. quanto ajudou a gente. Quanto deu visibilidade, porque eu também sou professora universitária, e até há pouco tempo ali eu estava lendo um texto que eu vou fazer num vídeo, e, e eu fiquei pensando, né? Pô, eu fiquei confinada aqui em Santa Catarina, na universidade que eu trabalho, com os meus alunos fase a fase. E agora eu tenho gente do Brasil inteiro. Então a pandemia, por um lado, me trouxe essa oportunidade, né? Eu acho que vai vir uma mudança grande por aí. Com Então, certeza, como você eu. aproveitou o cenário, né? Você aproveitou a É, oportunidade de fazer uma coisa diferente na área da educação. Muito bom. é. Então, pessoal, nós vamos. Eu penso que vai ser assim a nossa live. Eu vou fazer uma pequena introdução, falando da neurociência e dessa questão das competências socioemocionais. E depois, então, a Sávia vai entrando com algumas contribuições. Certo? Pode ser assim, Sávia? Então, Pode, primeiro eu com queria, certeza. é, primeiro eu queria falar para vocês assim, ó. Hoje, a neurociência, ela tem evidências científicas que provam que o ser humano evolui a partir da sua dimensão emocional. A emoção tem um fator primordial no desenvolvimento das pessoas. E aí, eu quero falar uma coisa para você a partir desse ponto, dessa afirmação. Quando você recebe um estímulo, que pode ser visual, auditivo, né? Um estímulo. Esse estímulo entra nas células, nos neurônios, e esses neurônios produzem os neurotransmissores.
Então, se é um conteúdo, se é um estímulo sem emoção, ele vai provocar, né, uma liberação da acetilcolina, que é responsável pela atenção, memória e aprendizagem. Ótimo. Agora, se esse estímulo estiver envolvido com uma dimensão emocional, esse neurotransmissor chamado acetilcolina, ele vai estar junto, como se fosse um grupo de neurotransmissores, mas potencializados. Que daí a gente tem a serotonina, que é responsável pelo humor e pelo bem-estar. Imagina a criança aprendendo de forma divertida. Então, a serotonina é liberada junto com a acetilcolina. Então, esse estímulo não entra só de forma direta, fraca. Não, ela já entra com outro potencial. GABA. GABA é um outro neurotransmissor responsável pela calma. Por exemplo, as crianças com TDAH, elas têm que ter foco, elas têm que controlar a impulsividade. Então, quando a gente faz mediação da criança de autorregulação e controle do comportamento, a criança libera a GABA. Entendeu? Então, vai também desenvolver esse potencial de atenção, concentração. E tem um outro que é o oxitocina. O que que acontece com esse neurotransmissor? É o neurotransmissor responsável pelo amor. Então, como é que o cérebro lê o amor das pessoas? Pela sua face, pela sua expressão. Nosso cérebro é tão potente que ele consegue ler a tua expressão facial. E ele vê se aquilo é mentira, se aquilo é uma verdade, se aquilo é com amorosidade, como dizia o Paulo Freire pra gente, né? E mais duas que eu quero falar para vocês, mais dois neurotransmissores, que é a noradrenalina, que é responsável pela concentração e alerta, e a dopamina, que é o prazer. Então, quando é que a criança sente prazer em aprender? Quando ela se sente competente. Por isso que a mediação, mesmo utilizando perguntas, mediação é uma ação dialógica, né? Partindo de perguntas. Essas perguntas, elas entram como um estímulo que desencadeia, provoca a liberação de todos esses neurotransmissores. E potencializa esse estímulo. Então, quando essa informação vai lá para dentro do cérebro, ela não vai de uma forma assim, que eu digo pacífica, calminha, não. Ela entra potencializada. Aí as sinapses, elas entram em erupção, ficam completamente irritadas, passando esses neurotransmissores para o próximo neurônio, próximo, até desencadear todo um processo cognitivo. Então, o fator emocional é fundamental. Então, quando a gente pensa, as competências socioemocionais, vamos trabalhar as competências socioemocionais. É para isso, é para a criança se sentir capaz, é para ela sentir que ela pode regular o comportamento dela, né? Se é um comportamento mais tímido, que ela pode ter segurança em explorar um pouco mais. Se é mais impulsiva, ela pode controlar um pouquinho, certo? E ela tem condições de tomar decisões. Então, o fator emocional é primordial. Toda escola deveria ter lá, além das apostilas de português, matemática e história, deveria ter um projeto para trabalhar as competências socioemocionais. Porque trabalhar as competências socioemocionais ajuda a criança e ajuda o professor, né? É sistêmico. Então, por isso que eu adoro. E, para terminar minha introdução, eu quero dizer o seguinte: Feuerstein, que é o meu mentor, né? Ele diz o seguinte: a cognição e a emoção fazem parte da mesma moeda, igual como dizia Vallon, um discípulo de Vygotsky. Mas ele diz que essa moeda é uma moeda transparente. Na hora que você vê a emoção, você olha a emoção e vê lá dentro, porque a moeda é transparente, a cognição. E quando você olha a cognição,
a emoção está lá. Ou seja, elas estão juntas, elas se potencializam. A pessoa que sabe que é capaz de aprender, ela aprende, mesmo com todas as dificuldades. E o contrário também, né? A pessoa que todo mundo disse para ela que ela era incapaz de aprender, as próprias sinapses vão interromper o processo de aprendizagem. Porque se ela não é capaz, para que eu vou potencializar algum neurotransmissor? Então, isso é importante, né? Agora, eu quero saber de você. Vamos interagir para você falar um pouco aí para nós sobre a importância da emoção, né? O teu ponto de vista na aprendizagem das crianças. Sim. Então, professora Isabel, nós estamos partindo do pressuposto de que a BNCC já traz esse documento norteador justamente para apoiar esses professores que estão na base da educação, né? Eu estou desenvolvendo pedagogas que vão atuar em sala de aula. Então, a minha preocupação é muito forte em relação a essa questão das emoções, porque a minha expressão facial vai contar, o meu jeito, né? Se eu estou mais nervosa, se eu estou mais tranquila. Nós percebemos, e nós, que eu estou falando aqui, é as crianças e as pessoas ao nosso redor, né? Quando a gente se sente um pouco mais envergonhado em uma determinada situação, nós demonstramos isso. Quando nós estamos à vontade, nós também demonstramos. E assim é a criança. Já uma criança com DI, né, com uma dificuldade de aprendizagem, ela tem uma dificuldade para raciocinar e para essa compreensão. Então, um exemplo, uma criança de 9, 10 anos, ela vai agir como uma criança de 4, 5, 6 anos, né? Então, é importante esse movimento das competências, não só para o professor, que está ali na base da educação, né? Como eu gosto muito de seguir a pedagogia antroposófica do Rudolf Steiner, ele trabalha muito voltado para essa questão dos 7 primeiros anos de vida, o quanto eles são importantes para não gerar traumas e dificuldades emocionais lá na frente, na fase adulta. Então, é importante que nós tenhamos alinhar essa informação com o que a BNCC nos traz. E partindo dessa nova análise, né, que entrou ano passado de 2020, né, em vigor aí esse documento, e infelizmente veio a pandemia e aí acabou que não teve tanto êxito, mas eu creio e acredito que o Ministério da Educação fortemente vai implantar esses procedimentos dentro da sala de aula. Primeiro, o professor ele precisa se adequar. Ele precisa entender que hoje existe a tecnologia, existe esse time, né, esse tete-a-tete, existe os métodos diferentes onde a criança é autônoma, ela é a protagonista do seu aprendizado, né? E partindo dessa visão, nós também podemos entender que o professor precisa de inovar, ele precisa de buscar coisas diferentes em sua sala de aula. Eu ministro uma disciplina de artes e educação em artes, né? E eu pedi para as minhas alunas fazerem um fantoche, para a gente poder contextualizar o conteúdo que era da aula. E surgiu coisas incríveis, né? Alguns fantoches feitos de meia, outros feitos de bicho, né? De latinha, de materiais recicláveis. Outros fizeram de EVA, outros fizeram de espuma. Então, assim, surgiram muitas ideias a partir de uma ideia. Então, quer dizer, será que nós estamos mesmo pautados nessa dificuldade de compreensão e raciocínio só para as crianças que são diagnosticadas? Porque falar de compreensão e raciocínio, às vezes até eu tenho dificuldade para entender alguma coisa. Até eu, às vezes, tenho certo nível de dificuldade para compreender. Não é isso? Então, nós precisamos de entender que a criança nessa fase, ela precisa de ser compreendida e se sentir incluída. No momento em que ela se sente incluída pela sala, pelos coleguinhas, pela família, o processo de aprender se torna algo natural. Assim como é natural ela começar a engatinhar, a dar os primeiros passos, a andar, depois correr e assim sucessivamente. Então é um processo lindo de desabrochar. Eu acredito que os pais, em apoio com o professor, e aí nós estamos saindo fora dos muros da escola, levar essa proposta, né? Entender a dificuldade da criança e ajudá-la nesse caminhar educacional. Isso é muito bom. Porque, assim, o ser humano, ele sempre evoluiu a partir da questão emocional.
ou seja, vinculado ao cuidado, vinculado até o cuidado pela fome, o cuidado com a própria sobrevivência. Imagina se a gente não pudesse regular as nossas emoções, entendeu? Seria um caos, né? Todo mundo ia aprender de forma compulsiva, impulsiva, seria um caos, eufórico, né? De modo eufórico. Então, assim, a emoção é tudo. Então, quando a criança tem o apoio da escola, o apoio dos colegas e o apoio dos seus pais, ela vai construir uma ideia de que ela é capaz, mesmo sendo diferente, e que ela tem um modo diferente de compreender as coisas e um modo diferente de estar no mundo, mas não quer dizer que esse modo seja um modo incompetente. Agora, a nossa sociedade preconceituosa, e eu acho que falta um pouco de amorosidade em algumas pessoas, né? Esse olhar luxuoso sobre as diferenças, o que que acontece? É muito mais fácil eu discriminar, eu rotular, eu fazer bullying, né? Para deixar de lado aquilo que não me incomoda, por um lado, e me incomoda por outro. Então, eu deixo de lado. Também tem um fator emocional aí, só que é uma emoção negativa. Então, se o aluno está envolvido no processo de inclusão, não é a criança que está no processo de inclusão, a criança com deficiência intelectual, é a escola que se abriu para a inclusão. Então, essa escola tem que trabalhar as competências socioemocionais de todas as crianças. Porque todas as crianças são diferentes umas das outras. Umas com potencial para alguma coisa e outras com potencial para outras. Mas não existe criança sem potencial para ser desenvolvido. Né? Então, é porque a gente quer encaixar todo mundo numa ideia. Agora, as competências socioemocionais, elas podem ser aprendidas. Se elas podem ser aprendidas, elas podem ser praticadas. E se elas podem ser aprendidas e praticadas, professoras, elas podem ser ensinadas. Uhum, exatamente. E uma coisa interessante professora Isabel, é que nós, assim, a minha formação, né, não existia a tecnologia, né? A gente tinha que ir na biblioteca fazer pesquisa, a gente tinha que xerocar livro, aí encadernava, fazia apostilas, né? A forma de aprendizagem, ela era diferente. E nós nos sentíamos muitas das vezes, né? Um pouco até fora do eixo. Você falava assim, nossa, mas será que eu não estou compreendendo como o professor está passando o conteúdo? Né? Será que eu tenho alguma dificuldade? Eu chegava na prova, a gente tinha aquele medo de não acertar a questão, né? Então, essas emoções de estar aceito, estar à frente, ser quem a gente nasceu para ser, que é um ser integral, né? E muitas das vezes a gente não desenvolve isso. E o que eu tenho percebido nesses últimos tempos? Que as crianças, elas também estão sofrendo, muitas das vezes, de doenças psicossomáticas. Porque os pais e os professores cobram tanto das crianças essa aprendizagem rotulada que o meu filho de 3 anos tem que ser igual ao filho da Maria, que também tem 3 anos. Só que cada criança aprende no seu tempo, desenvolve em suas potencialidades. Às vezes, a criança que começa a andar mais rápido, ela demora para desenvolver a oralidade. Ou pode ser o contrário. Você vê uma criancinha um toquinho e conversa super bem. Então, depende muito do seu contexto, do repertório familiar, de quantas palavras essa criança já tem em mente, de como ela consegue, né, falar. Às vezes ela aponta e ela quer alguma coisa. Então, quer dizer, será que ela já está pronta para receber um processo de aprendizagem? O A, E, I, O, U, né? Entender quem é o outro, quem é ela, né? Os números. Então, são pequenos movimentos que o professor e o pedagogo pode ir fazendo para ter essa mudança de cenário em relação a essa questão da inclusão. Porque quando nós falamos de incluir, é muito diferente de estar sendo aceito no ambiente. A inclusão, ela é diferente. A inclusão, ela é uma lei, né? Hoje em dia tem a lei da inclusão, mas será que nós estamos incluindo? Será que muitas das vezes nós, enquanto adultos, estamos prontos
para poder ensinar uma criança que tem uma dificuldade a mais para aprender? Essa pergunta me faz fazer várias reflexões. A primeira delas é que o fator emocional dita muito as minhas ações. Por exemplo, você falou ali por inteiro, né? Essa inteireza do sujeito. Nós temos uma dimensão individual, nós que eu digo adulto, né? A criança também, mas vamos pensar no adulto, tá? No professor lá da escola, ele tem a sua dimensão individual. E essa dimensão individual, ele tem ali os seus desejos, seus sonhos, seus valores. E a partir disso, ele age no mundo, que é a sua dimensão comportamental. E às vezes essa ação está imbuída de preconceitos, que ele nem tem consciência, sabe? É uma emoção que ele construiu lá no seu grupo cultural, na sua organização social, que faz com que ele tenha esses valores e haja dessa forma. E aí o que acontece? Ele age de forma inconsciente. Ele não tem controle sobre as suas ações, não tem consciência do controle das suas ações. E aí o que acontece? Os atos, muitas vezes, impede o professor de acreditar que aquela criança é capaz, porque a nossa sociedade, ela fez isso muitos anos. Olha, a criança com deficiência intelectual não aprende. A criança com deficiência intelectual não aprende, ela está na escola só por um direito de estar com as outras pessoas para se socializar. Mas não, gente, olha, o direito que a criança tem, a criança com deficiência, é de ter acesso à escola, ela tem que ter permanência na escola, o direito de permanecer na escola, e o direito de aprender, que é ter sucesso. Então, acesso, permanência e sucesso. Isso tem que ser garantido. E qual o sucesso de estar na escola? Não é de aprender? Então, assim, ó, a criança tem que se adaptar à escola. Não. A escola tem que se adaptar àquelas crianças. O modo como aquela criança aprende. Só que daí nós entramos num segundo fator, que é o professor não sabe como fazer isso. Então, além daquela ideia, daquele valor que ele construiu, ele também não aprendeu na universidade como ensinar uma criança com deficiência intelectual. E aí eu pergunto, é diferente? Não, o processo é o mesmo. O processo tem que ser mediado. A criança, qualquer criança, quando exposta a um estímulo direto, ela vai aprender. Por exemplo, o que é isso? Aí ela vai perguntar para a mãe, o que é isso? A mãe vai dizer, é uma caneca. Ok, um estímulo direto. Agora, quando a mãe apresenta a caneca, diz, ó, isso é uma caneca. Você sabe para que serve a caneca? Como é que essa caneca é? Quais as cores dessa caneca? Para que você usaria uma caneca? Então, aí você está identificando, nomeando, descrevendo funções que a caneca pode ter, solicitando que a criança levante hipóteses sobre o uso da caneca. Aí sim é uma experiência mediada. A aprendizagem acontece. Quando eu digo aprendizagem, eu estou falando daquela aprendizagem com raízes profundas, que vão mexer nos neurônios e vão mexer nas sinapses. E vai estar potencializado, né, pelos neurotransmissores. Então, essa aprendizagem é uma aprendizagem com raízes profundas, que vai ser guardado lá na memória de longo prazo. E quando a gente tem a emoção envolvida nisso, quando eu digo emoção, é assim, ó, a escuta atenta da mãe, o olhar luxuoso sobre a fala do filho. Eu digo mãe e professoras. Esse estímulo, essas perguntas entram potencializadas, como eu expliquei no começo desse vídeo. E a emoção vai ajudar em guardar essa experiência na memória. E isso é lindo. A neurociência explica exatamente como faz isso, né? Como o cérebro se processa. Assim, ó, eu gosto muito de uma frase do Nelson Mandela que fala o seguinte. Eu escrevi aqui, ó. Ninguém nasce odiando as pessoas
pela sua cor de pele, por exemplo, ou por sua origem. O odiar, as pessoas precisam aprender. E se pode aprender a odiar, elas podem aprender a amar. E a inclusão é a mesma coisa. Se a pessoa aprendeu a excluir o seu colega, porque o seu colega tem uma deficiência, ele pode aprender na escola a incluir esse colega. Ele pode aprender a aceitar esse colega, desde que ele esteja envolvido emocionalmente com o processo de inclusão. Não é piedade, é diferente. Envolvido emocionalmente é ele ter esse olhar luxuoso sobre as diferenças, é ele ter essa escuta amável pelas ideias do amigo, mesmo essas ideias muitas vezes estarem desconectas a princípio daquilo que se está conversando, mas pela mediação, se o professor souber mediar, ele vai saber que essa ideia do meu aluno que está aparentemente desconexa daquilo que a gente está falando tem um sentido, tem uma razão, há uma hipótese que foi elaborada. Aí eu digo, então, o que tem que mudar? Né? O que tem que mudar na escola para que essa criança seja beneficiada, que ela aprenda realmente, né? Porque o que está acontecendo? Os pais, os lados dos pais, né? O pai agora está ficando triste com essa situação, ele não aguenta mais. E a pandemia foi o teto, porque antes o pai não via e nada acontecia na escola. Só que agora o pai está diante de um computador e nada acontece. Entendeu? Sim. Aí caiu a ficha dos pais, daqueles que não tinham caído a ficha ainda. E eles estão extremamente revoltados, tristes, desanimados com a situação. Eu recebo muito depoimento de pais, mães, né, sobre isso. Então, assim, eu te pergunto, o que você recomendaria para essas famílias, Sávia? Uhum. Olha, inclusive até eu lancei um curso, né, que fala sobre alfabetização, tríade da alfabetização. O que esse curso promove, né? Eu desenvolvi essa metodologia através do pensar, do sentir e do agir. A partir do momento em que eu entendo e aquilo se transforma dentro da minha mente de alguma maneira e me gera um sentimento, e aquele sentimento me leva à ação, eu entendo que isso vai aumentando, vai reverberando. Então, eu preciso começar com a sementinha pequenininha. Eu preciso ir plantando isso aos poucos. E esse curso de formação está levando muitos professores, muitos profissionais a entender um pouco sobre essa diferença entre os pais, a função dos pais e a função dos professores, dos educadores, no caso, de quem alfabetiza, e dos professores que vão seguir aí com o ensino fundamental 1 e 2. Trabalhar essas emoções, né, a raiva, o medo, a tristeza e até mesmo a exclusão, leva o pai a se ausentar muitas vezes porque ele não sabe lidar com essa situação. Aquilo que nós não sabemos lidar, nós ficamos com medo. Leva a gente a ficar em estado de alerta, né? Então, o que eu recomendo para esses pais, né? Olha, é um entendimento e é um olhar holístico, né? É um olhar inteiro a respeito da situação da criança, de onde ela está inserida e em qual contexto esse professor pode ajudar. Será que se eu passar uma atividade para casa, esse pai ou a mãe vai ajudar? Porque o que está acontecendo hoje, Isabel? Nós mudamos o conceito de família. Antigamente era a mãe quem ajudava a criança nos deveres de casa. Hoje é o pai, o irmão mais velho, a irmã mais velha, o tio, os avós, que são jovens também, que querem participar ativamente da criação e desenvolvimento dessa criança. Então, quer dizer, nós estamos com um novo cenário, não é nem uma mudança de era, é uma era de mudança, onde as famílias estão também tendo esse desabrochar da aprendizagem. Nós viemos de um contexto muito massacrante, de que o professor é mal remunerado, de que o pedagogo vai ficar fazendo recortes de EVA, né? De que a gente não tem muito o que fazer de diferente na educação. Só que essa mudança já chegou, já está às portas. Somos nós quem vamos conduzir esse novo processo, né? Então, essa nova característica de família
também nos leva a esse entendimento, né? De ter esse olhar de não cobrar, mas um olhar de o que você pode fazer hoje para melhorar. Se hoje você aprendeu até o 5, amanhã vamos aprender até o 7. Vamos entender como é isso. Então, aos poucos, porque quando eu coloco pressão em uma criança que tem uma dificuldade, ela não consegue aprender pelo medo e pela pressão. Eu tive a oportunidade de conhecer uma criança com autismo e até foi na faculdade mesmo. Nós fizemos um projeto que se chama Pedagogia por Amor, onde nós estávamos atuando em alguns lares, no qual essas crianças passam por vulnerabilidade social, abusos, né? E aí nós, na faculdade, fomos fazer uma intervenção pedagógica. E eu conheci essa criança com autismo. E no momento em que e o autismo dela era severo. E no momento em que nós entendemos a situação dela, de que a pedagoga da instituição começou a ter um olhar de deixar ela no momento dela, de dar espaço, de respeitar os movimentos dela, porque ela ficava se debatendo muitas vezes, nervosa, porque ela não conseguia acompanhar a atividade. E aí foi um trabalho lindo, onde nós conseguimos fazer com que ela aprendesse a ler. Então, assim, foi no final do projeto, foi maravilhoso o nosso resultado, porque nós percebemos que essa metodologia do pensar, do sentir e do agir, ele é eficaz. Ele leva realmente um novo método de aprendizagem. Não no ritmo escolar, que é o currículo, mas no ritmo da aprendizagem de cada um. Né? Porque a gente fica pautado, professor Isabel, naquela questão do ano. A criança tem que passar de ano. Aí chegou dezembro, correu ali e passa para o outro professor. Não é bem assim, né? Nós temos que ter um olhar do entendimento, né? Formar esse ser humano para a vida. E aí, talvez esse currículo esteja um pouco desatualizado. E é onde as famílias também precisam se atualizar nesse contexto. Pelo menos é o que eu penso. Olha, não, sim, você fala aí da tua tríade, né? Aqui no EduSer nós também temos uma tríade. Assim, é edu, de educação, e ser, de ser humano. E o ser se compõe em 3 palavras que basicamente são a base de todo o nosso processo, que primeiro é o sentir. O sentir que é capaz. O outro é experienciar. Experienciar com o outro, no convívio, na troca, na partilha. E depois é o realizar. Imagina uma criança com deficiência que se acha capaz, que consegue trocar com o outro, ela se sente realizada. Então, o ser são essas 3 palavras que basicamente é a nossa base também, né? Então, assim, o que eu vou falar agora, para quem está assistindo, seja professor ou família, alguém, um membro da família, são 4 competências que a gente pode mediar muito bem nas crianças, sabe? A primeira é o autoconhecimento. Então, como é que a gente vai trabalhar o autoconhecimento numa criança com deficiência intelectual? Mostrando para ela, primeiro, a autoidentificação das suas emoções. Então, eu vou dar o exemplo de uma criança com síndrome de Down, certo? Então, assim, ela tem que saber que ela tem uma capacidade enorme para ser desenvolvida. Então, ela tem que achar isso e alguém tem que mostrar a ela que ela tem essa capacidade. Ela tem capacidade para trabalhar, para amar, para entrar numa faculdade. Ou seja, realmente o síndrome de Down não tem limite, né? O limite é feito pelo seu próprio grupo social. Então, quando eu pego uma criança com síndrome de Down desde pequena e mostro para ela que ela é capaz de fazer tudo que os colegas fazem, não tem limite. Eu digo, olha, é igual o Red Bull, tomou asas. Não tem limite, né? Ele vai o tempo todo. Eu tenho uma experiência muito legal aqui em Santa Catarina, tivemos, né, um artista famoso, que era um palhaço, e ele tinha uma filha que foi minha aluna. E ela tinha síndrome de Down, quando eu trabalhei numa APAE aqui. E aí chegou com 16 anos, ela disse, pai, eu arrumei um namorado e eu tô convidando ele para vir aqui em casa. Daí ele falou, pô, mas você nem me falou nada dela. Assim, não, mas isso não se fala mesmo. É assim, é de supetão. Aí passou um tempo e ele disse que ele ficava sentado vendo os dois ali namorar. Até um dia que ela falou assim, pai, dá um tempo, né?
Se eu não tivesse síndrome de Down, você não estaria aqui, então cai fora. Ela falou pra ele, como é que eu vou namorar com ele com você implantado? E assim foi, né? Até o dia que as pai, olha, o óculos não dá para usar óculos, porque o óculos atrapalha no beijo. Então, olha quantas coisas que ela foi aprendendo a amar, entendeu? Com liberdade da família, né? Com orientação dos pais. Então, o síndrome de Down, para mim, olha, não tem limite. Outra coisa, a gente pode mediar também o autocontrole. É a mediação de segurar a sua impulsividade, planejar as suas ações antes de fazer. Essa mediação é muito boa, especialmente para as crianças que têm TDAH ou TOD, transtorno opositor desafiador, porque elas têm que saber das suas emoções, controlar as suas emoções. Então a gente faz muito isso, porque essas crianças têm que aprender a antecipar as suas ações, para não ter consequências, né? A outra são as habilidades sociais, de comunicação, de relacionamento. Olha, os pais têm que deixar o seu filho com deficiência intelectual ir nas festinhas dos outros colegas, entendeu? Orientá-lo adequadamente, mas deixar ele numa festinha de um pai que você conheça. Na escola onde eu trabalho, o processo de inclusão de uma criança autista começa quando a gente orienta todos os pais a convidar todas as crianças para as festas. Vamos fazer uma festinha de tomar banho numa piscina? Todos são convidados. Não é só aquele outro, não. São todos. Entendeu? Se você não quer, pode convidar a mãe dessa criança para ir junto também, para ela dar um suporte. Vamos no cinema? Vamos todos. Não é só alguns. Esse que é autista, que é síndrome de Down, que é TOD, que é TDAH, também pode ir no cinema, porque a gente só vai aprender a conviver com essas crianças convivendo. O desafio é imenso, né? Agora, e a última é ensinar essas crianças que elas podem ter decisões, elas podem tomar decisões, elas podem ter voz e vez. E essa semana uma das minhas seguidoras me contou o seguinte, que o filho dela, que tem autismo, foi fazer um passeio na casa de uma prima que tinha um bebê recém-nascido. E ele chegou nessa casa, mais ou menos assim, pelo que eu entendi, gritando, falando alto, aí acordou o bebê chorou, e essa prima então brigou com ele. E ele veio para casa chorando. E essa minha seguidora relatou isso para mim e falou assim, ó, posso mediar essa situação? Eu falei, sim, faz a mediação. E ela fez a mediação lá e logo em seguida, naquele mesmo dia ou no dia seguinte, como eles moram perto, o menino saiu de casa, foi até a casa da prima, por livre e espontânea vontade. Pediu desculpa e ainda falou bem baixinho. Ok, a mediação mudou o comportamento dele. Então, emocionalmente, apesar da prima ter brigado, e naquela hora, aquela emoção de chorar, a mãe, enquanto acolhedora e mediadora em potencial, mediou aquela situação, tornou aquela emoção algo cognitivo. Vamos pensar sobre o que você está sentindo. E aí, cognitivamente, ela organizou o fator emocional. E, consequentemente, mudou a atitude da criança. Então, agora ele construiu um novo comportamento. Cada vez que vai na casa da prima, vai em silêncio, fala baixo, entendeu? Então, a gente não precisa brigar, deixar aquela emoção explodida, né, potencializada, mais negativa ainda, porque isso gera trauma, drama. E a gente quer o contrário. Então, a mediação cognitiva é um fator essencial para a questão das emoções. Eu não sei o que você pode falar mais sobre isso, que contribuições você quer nos dar. Sim, pegando um gancho sobre essa questão que nós entramos, né, falando aí um pouquinho sobre o autismo, tem uma série na Netflix
que eu tive a oportunidade de assistir, é uma série que fala sobre o amor no espectro. E aí você contando desse caso, né, da menina de 16 anos que tem síndrome de Down, e a forma como ela lidou com as suas emoções, né? E interessante que esse documentário, ele é um documentário americano, e esse documentário traz uma noção do relacionamento entre dois autistas. Quer dizer, eles querem ser amados e eles querem amar. E tem as famílias. Será que eles estão prontos para um relacionamento? Então, assim, tem alguns episódios com cenas fortes de preconceitos, de movimentos que, por exemplo, igual a gente mesmo, né? Tá solteira, às vezes se envolve com uma pessoa, não dá certo. Então, eles sentem muito. E foi muito bonito o desfecho, porque tem até um pedido de casamento nesses episódios. Então, fica a dica, né, para quem está assistindo a nossa live na Netflix, não sei se ainda tem, é recente que eu assisti. Então, é O Amor no Espectro. Então, ensina muito. Eu até indiquei para os meus alunos assistirem, porque dá para a gente ter uma noção de como é essa aprendizagem também na vida adulta. Quer dizer, na infância, eu sou ali uma criança pautada em alguns saberes e eu preciso seguir regras na sociedade. Então, e quando eu estou passando por um momento de puberdade, adolescência e vida adulta que me traz responsabilidades, né? Então, quer dizer, esse desenvolvimento humano, de uma maneira geral, é muito bonito, né? E não só o professor, mas o próprio, né, a família e a própria mediação na qual você faz, leva a uma consciência de que um processo de aprendizagem envolve outras coisas, do que simplesmente, às vezes, uma cartilha, às vezes, uma atividade, ou até mesmo alguns recursos que a escola possa ter ou não. Então, esse ambiente total, né, que envolve o cenário de aprendizagem, ele realmente precisa de ter esse olhar de incluir, né, o amor, a afetividade, né, a aprendizagem significativa. Aquilo que significa algo para mim, eu aprendo, né, e passar isso adiante. Então, esse documentário aí, ele fez um sentido muito grande. Eu gostei bastante. Então, fica a dica aí para vocês assistirem. Olha, o que eu quero falar agora para vocês é assim, ó, esses ambientes mediadores, né, devem fazer parte do processo de alfabetização. Então, assim, ó, eu quero chamar a atenção das famílias que elas sempre têm a esperança de alfabetizar a criança com deficiência intelectual. 82%, 92% das crianças com deficiência intelectual, que é considerado leve e moderado, tem condições de se alfabetizar. Só 8%, que são mais severos, eles se beneficiam da mediação, mas para trabalhar com coisas da vida diária para conseguir mais independência e melhorar a qualidade de vida. Agora, a dica que eu dou para o processo de alfabetização é assim, vocês compreenderam que o processo emocional é fundamental. A criança organizada emocionalmente, acreditando que ela é capaz, ela vai ter um processo de alfabetização mais saudável, né? Mais saudável. Então, assim, ó, para quem tem processo de alfabetização, os professores, né, que trabalham com isso, atenção aos sentimentos das crianças. Ela está se sentindo capaz, encorajada nesse processo de alfabetização ou não? Ou está se sentindo pressionada, certo? Que sentimentos estão aflorando? Você tem que estar atenta. Agora, uma das coisas que eu pratico muito na minha escola é, cada vez que a gente vai entrar nesse processo de alfabetização com as crianças propriamente dito, antes a gente faz um relaxamento, para que a criança consiga relaxar a sua respiração, ficar tranquila, para poder receber aquela informação. Então, além do professor estar atento aos sentimentos, ele está atento também ao nível de concentração dessa criança para receber aquela informação. Eu trabalho numa escola alternativa. Então, lá, além de tudo, a gente trabalha com meditação, mandala, dança circular, florais. Então, a gente tem esse procedimento, né? Desse relaxamento, dela sentir o seu corpo, dela sentir essa respiração.
Agora, outra coisa também são as ideias que a criança tem, as hipóteses que ela levanta sobre a escrita e a leitura. Essas hipóteses, por mais estranhas que possam aparecer, nunca utilize não. Não é assim. Você não entendeu. Essas palavras, essas expressões, tire do seu vocabulário. A pergunta é, se você perguntou para a criança e ela respondeu errado, tente entender o processo cognitivo perguntando por que você pensa assim. Desse modo, ela vai explicar para você e você vai entender onde é que ela está pensando errado. Onde é que está o erro? Porque o erro não está na criança. Às vezes o erro está na entrada da informação que não foi clara ou na saída da informação que ela falou muito rápido. E não na elaboração cognitiva, porque afinal ela elaborou uma resposta para te dar. Mesmo uma resposta errada, mas elaborou. Se ela elaborou uma resposta errada, ela tem condições de elaborar uma resposta certa. E outra coisa, problematize esse momento de alfabetização, mostrando desafios. Gere ao mesmo tempo que você problematiza, você gera uma solução. A criança vai gerar uma solução. Sim. Orgulhe-se de todo o trabalho que a criança fizer. E o final, sorria. Olha só, eu falei 5 coisas para vocês. A primeira coisa é atenção. Então, guarde a palavrinha A, aí com a letrinha A na cabeça de vocês. O outro, o movimento de relaxar, guarda o M, o A mais o M, vão formar uma palavrinha importante aí. Ajudem nas ideias, então guarda o I de ideias. Gere soluções, então guarde o G, né? Então temos um A, um M, um I, um G. Orgulhe-se do trabalho da criança, o O. E no final, sorria. Ou seja, amigo, gente, a criança com deficiência intelectual precisa na escola de amigos. Ok? E você, professora, deve ser um desses amigos. Olha, eu chego até a me arrepiar quando eu falo isso. E o que são os amigos? Eles escutam, eles te acolhem, eles te ajudam, eles te valorizam. E Sim. com isso gera uma emoção. A emoção de pertencer a um grupo. Então, professora, você não tem 20 alunos mais um síndrome de Down. Você tem 21 alunos. Ok? Cada um com as suas diferenças. Todos amigos, se beneficiando pelas diferenças. O que é que você acha dessa minha loucura? Brilhante. É uma proposta afetiva, amorosa, e que com certeza vai fazer muito sentido aí, né? Você comentou que você tem aí a sua escola que já trabalha com esses métodos alternativos, né? Eu acredito, né? Gosto muito também de florais, né? De movimentos ao ar livre, a inclusão da natureza. Quando nós paramos para entender, né, o quanto nós somos feitos de natureza e a gente devolve isso para a criança, isso é ótimo, né? Pisar na grama, abraçar uma árvore, entender o processo da fotossíntese, né? Olhar para uma galinha, ver ali como que é o processo de botar um ovo, o que é um alimento, como que acontece ali todo aquele processo. Então, isso é envolver a criança na aprendizagem ativa, criando, construindo. E com certeza, essa questão de amigos, né? Eu até anotei aqui na mão, é muito fundamental. Eu tive a oportunidade de ser catequista e esses dias eu encontrei com uma ex-aluna. E aí eu estava grande já, assim, era pequenininha, era criança de 7 anos e agora ela deve estar com uns 14. Ela me reconheceu, ela, oi professora, você lembra de mim? O mesmo rostinho. Então assim, eu fiquei tão feliz porque passam muitas pessoas por nós, mas quando nós temos algumas atitudes positivas, isso marca. E aí aquela criança... Era um movimento, né? Eu estava ensinando coisas religiosas, então assim, ainda assim eu marquei. Então para mim foi muito importante, né? Aquele movimento de incluir, movimento de ensinar um pouquinho, essa criança levou isso para casa. Então foi muito gostoso, é muito bom. E realmente o professor, ele tem essa oportunidade
de marcar história, né? E aí vem, gente, para quem está assistindo a live aí, que é profissional da área da educação, a valorização da sua profissão, porque eu não vejo isso lá com o advogado, com o médico, viu? Nós, professores, temos esse dever, né? Assim como Paulo Freire trazia para nós, né? A autonomia, a diferença, lutar e levantar uma bandeira onde ninguém levantou ainda, né? E nós temos essa oportunidade. Então, defender os nossos saberes, né? Que a gente vive daqui, ó, do intelectual. E passar isso para frente, né? E fomentando coisas novas. Nós somos profissionais muito criativas. Muito. Agora, a gente não pode criar para o nosso aluno com deficiência uma gaiola e prender esse passarinho, porque a gente tem que viver sem gaiola, entendeu? A gente tem que desenvolver a potencialidade do meu aluno. Ele pode só mexer um dedinho, ser todo paralisado, só mexer os olhos e mexer um dedinho. Já basta para você mediar, desde que você acredite que ele seja capaz. Então, a mudança do professor é assim, uma mudança interna. Eu desejo me tornar uma mediadora, porque eu acredito no potencial dessa criança. E eu vou fazer de tudo nesse 1 ano que ela vai ficar comigo para desenvolver o máximo dela. O máximo, sem se comparar a ninguém. Então, eu já tenho mães e outras professoras que já se desafiaram a fazer mediação, né? Pelos vídeos que eu posto, pelas orientações e mentorias que eu faço. E elas me relatam uma emoção que eu digo, meu Deus, mexeu na criança, mas mexeu mais nela ainda, né? Porque, inicialmente, a gente não acredita que a criança seja capaz de dar uma resposta. Agora, quando você começa a mediar e ver que a criança dá resposta, isso transforma você. Eu sempre digo assim, ó, quando você faz uma mediação, por causa do neurônio espelho ele imita tudo, né? O cérebro também, ele não sabe se aquela pergunta alguém está fazendo para você ou você está fazendo para você mesma, ou você está fazendo para alguém. Pelo teu ouvido, a pergunta vai entrar dentro da tua cabeça. Você faz a pergunta para a criança e os teus neurônios e as tuas sinapses são ativados no mesmo momento, formando uma rede invisível de conexão. Que o Michael Nicolelis fala do BrainNet, tá? Que é essa rede conectada de cérebros. Olha só, então a mediação, ela ajuda o aluno e ajuda você também enquanto mediadora. É duplo, é um processo duplo. Então, você vê que se você se tornar uma mediadora, souber fazer a mediação, fazer a pergunta certa para consertar uma função cognitiva que está deficiente no teu aluno, você conserta inclusive em você mesmo. Ou amplia aquela função. E isso, para mim, é mágico. Verdade. Olha, a nossa live está chegando ao final, hein? Temos muita coisa para conversar, sabe? Quem sabe esse ano a gente faz mais uma juntas, né? Vamos, que eu acho que é legal, é importante. Né? É importante. Sim. É importante. Até convidei a Bianca. A Bianca, eu acho que da Bianca é dia 8 ou dia 6, eu não sei muito bem, dia 8, eu acho. Sobre uma parte da apostila que vocês elaboraram aí, que eu vou ensinar a mediar. Isso. Né? Amanhã eu tenho uma live bem interessante também sobre alfabetização. Aí eu vou enfatizar dois critérios de mediação, que é um deles é sobre pertencimento. A criança, porque eu vou fazer essa live pensando nas crianças que ficam em orfanatos para adoção. Ela não se sente pertencente a nenhum lugar. E às vezes quando ela vai para a escola, ela não consegue se alfabetizar. Certo? E tem ligação uma coisa com a outra. O fator emocional, você pertencer a um grupo, ser reconhecido por esse grupo, então você consegue se alfabetizar melhor. E quando isso está
complicado ali nessa questão sistêmica, então nós temos que arrumar. Eu vou mediar com essa intenção. Espero que vocês tenham tempo para assistir. Se não tiverem tempo, vai ficar gravada, vocês podem ver depois. Que certo? legal, Isabel. Muito Olha, bom. Eu vejo. Sávia, gratidão. Gratidão. Convido você a dar a última mensagem aí para o pessoal. Aham. Eu vejo que você aborda muitas temáticas, né? O foco é a educação, ela está ali no seu pilar central, mas você aborda muitas temáticas interessantes para uma aprendizagem voltada para métodos eficazes, né? E isso é muito bom. Uma das outras coisas que você tem falado bastante é essa questão da empatia, né? Eu percebi na sua fala em relação ao professor, aos pais, né? E muitas vezes a gente não percebe isso, mas é fundamental a gente ter essa empatia com os alunos, né? Me colocar no lugar dele, observar o cenário de onde ele vem, porque, como você disse, né? Essas crianças de orfanato, às vezes até mesmo uma criança que passa por uma situação de violência, né? E ela é retirada da família e passa por esse contexto, quem está por trás dela? Né? Então a gente olha a criança ali e acredita que é só ela naquele processo, mas a gente tem que lembrar que tem o papai, a mamãe, os avós, toda aquela árvore atrás que conduz essa criança, que leva ela para frente para todo esse entendimento, né? Que nós chamamos aí de pedagogia sistêmica familiar, né? Que hoje já existe, né? Alguns profissionais aí que trabalham com essa vertente dentro da escola, observando, principalmente quando a criança é muito arteira, né? E aí todo mundo, ai, meu filho é custoso, ele tem TDAH, né? Aí todo mundo hoje tem, né? Porque a gente tá todo mundo interativo, né? Muito mais à frente do tempo. Só que não é bem assim, né? Tem que ter o diagnóstico, tem que ter um profissional capaz. Precisa de todo um trabalho multidisciplinar, né? De pedagogo, psicólogo, médico, psiquiatra, para chegar a esse entendimento, né? E você muito bem fala a respeito dessa questão da mediação, né? De mediar. E o que você acaba fazendo através das lives é promover ainda mais essa oportunidade de profissionais da área levarem mensagens positivas para que a gente consiga também transformar esse cenário de uma maneira eficaz. Eu vejo que é extremamente positivo e estou aqui grata pela oportunidade, pela sua fala, me incluiu muito, né? Me deixou muita vontade, então, muito obrigada, Isabel. Só tenho que agradecer. Estou seguidora firme, viu? Se eu conseguir assistir, vai ser um prazer. Ó, gente, gratidão, gratidão, Sávia. Foi um sucesso a nossa live. Espero ter beneficiado muitas pessoas. E dou um desafio para quem está assistindo aí, né? Assistir amanhã e convidar uma outra amiga que também precisa dessas informações. Olha, um beijo grande e coraçãozinho para todo mundo. Tchau para vocês, gente. Gratidão, Beijos. Sávia. Eu que agradeço, minha querida. Deus abençoe.